Eles são mãe e filho. Ela é neurocientista. Ele é AT, palestrante, fotógrafo, escritor e artista plástico. Você não pode perder o episódio de hoje. Você quer saber mais sobre autismo na vida adulta, os desafios para o mercado de trabalho? Você quer saber sobre neurociência, ciência, pseudociência? Você chegou no lugar certo. Vem para o episódio de hoje. Anita Brito e Nicolas Brito. Olá, eu sou a doutora Anita Brito, sou neurocientista, pós-doutora em neurobiologia dos transtornos do neurodesenvolvimento e sou mãe do Nicolas Brito Salles. Olá, tudo bem? Eu sou o Nicolas Brito Salles, eu tenho 25 anos de idade, sou filho da doutora Anita Brito e eu sou palestrante, fotógrafo, escritor, assistente terapêutico e artista plástico. O bate-papo hoje, então, é com eles, Anita Brito e Nicolas Brito. Sejam bem-vindos aqui no podcast Neuropsicolux. Agradeço de antemão. Eu sei que o tempo de vocês é corrido e é um privilégio muito grande ter dois cérebros como esses aqui na minha frente. Sejam bem-vindos. Muito Obrigada, obrigado. É um Lu, prazer muito grande de estar aqui com você. Prazer enorme. De verdade. A gente Obrigada. adora você e conte sempre conosco. A recíproca é verdadeira. Vamos lá, gente. É bate-papo que não acaba mais, né? Nós Sim. temos aí muitos temas. Nicolas, vamos começar por você. Você agora já é um adulto, está no mercado de trabalho, com diversas funções. Tem 5 funções aqui. Quer contar um pouquinho? Claro, sim. Não sei se o pouquinho se encaixaria, mas eu vou tentar contar ao máximo e resumir. Boa. Mas eu já tô nesse ramo de palestras já faz uns 14, 15 anos por aí. Eu dei palestra desde os meus 11 anos de idade. Foi totalmente por acaso e talvez também tenha sido o destino, né? Para hoje em dia, porque a minha mãe ela tinha sido convidada e aí depois eu decidi falar um pouco também sobre mim. Eu decidi também entrar nesse ramo de palestrante. E ela falou coisas assim, curiosidades sobre o autismo, sobre estudos. Ela contou também sobre um pouco de análises do comportamento na palestra dela. E eu fiz uma palestra simples sobre mim, falando do que eu gostava de comer, o que eu fazia, o que eu costumava fazer, sei lá, jogar videogame, do que eu gostava de assistir na época, coisas do tipo. Hoje em dia eu já faço uma palestra mais madura, né? Obviamente, com o passar do tempo a gente vai se atualizando. E também estou trabalhando com fotografia e também com artes plásticas, né? Porque esses dois eles já se encaixam, eles já fazem um casamento, né? Vamos dizer assim. Eu fotografo e faço bastante arte abstrata legal. Seja com canecas, camisetas, lenços para mulheres, já fiz suporte de mesa também e assim por diante. Que legal. Anita, houve um estímulo, você conseguiu, assim, radiografar que ele tinha essa vocação, esse talento, e você foi abrindo espaço para aproveitar esse talento dele, essa potencialidade dele. Conta um pouco para nós, como é que foi tirar o Nicolas de casa e colocar ele no mercado de trabalho? Essa pergunta é hiper importante, porque tem gente que fala assim, a doutora Anita teve sorte, porque o Nicolas nasceu com talento para fotografia, né? Uhum. Então, o Nicolas, ele era uma pessoa muito apática para muitas coisas. Ele era asocial, apático, ele não tinha estímulo para nada. Então, por exemplo, ele gosta muito do Mário Bros, do personagem, né? Mas ele gosta muito do Mário Bros porque eu ficava testando coisas com ele, e aí eu achei um disquete, na época, né, há 20 e tantos anos, eu achei um disquete que tinha um joguinho do Mário, que só tinha 4 níveis, inclusive, ali. Então, eu coloquei o Nicolas no meu colo e eu falava assim, olha lá o que o bonequinho faz. Então, eu fui narrando e eu falava, a tartaruga tá... Ai, pegou a mamãe. Aí ele olhava pra mim e falava, vamos de novo. Então, aí ela bateu, olha, bateu uma moedinha, você viu a moedinha? Então, eu fui criando o interesse nele pro Mário Bros. Então, o Mário Bros, inclusive, depois acompanhou que ele conseguisse fazer todas as lições na escola a partir do Mário Bros. Então, ele foi alfabetizado a partir do Mário Bros. Tudo que era feito de inclusão escolar, depois eu fui ensinar as professoras a fazerem adaptações, né, razoáveis, porque na época não tinha isso. Elas vão fazer um PEI, né, vamos incluir, não tinha isso. O Nicolas foi o primeiro autista de nível 3 de suporte incluído em escola regular no Brasil, porque ainda não tinha nem a Lei Brasileira de Inclusão. Em 2003, a gente conseguiu colocar ele na escola regular,
por causa do que estava escrito na LDB, no ECA, na Constituição. Então, eu sabia que ele tinha direito. O Tratado de Salamanca, de Guatemala. Ali, você já via que você tinha direito de colocar, né? Bom, e aí eu fui falando assim, ó, coloca que é do Mário, coloca não sei o quê. Então, eu fui ensinando as professoras. Então, iam ensinar biologia para ele, colocava as plantinhas do Mário. Iam ensinar português, faz uma redação sobre o Mário, faz uma peça teatral sobre o Mário. Então, ele foi aprendendo a pontuar, a escrever com letra maiúscula, a organizar o pensamento, né? Usando o Mário. Mas quem ensinou ele a gostar do Mário fui eu. E eu não era fanática pelo Mário. Eu tentei 1 milhão de coisas até conseguir com o Mário, né? Gente, Depois, que sensacional, Anitta. eu fui buscando, porque ele era muito apático. Aí depois foi com... Bom, aí pula, né, para 2000 e tanto. A gente foi dar uma palestra e ele tava ali com as estereotipias dele para lá e para cá. E eu olhando para ele, eu ia fazer 14 anos, falei, meu Deus do céu, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? O que vai ser dele? Eu olhando para ele... É o pensamento de toda mãe, né? Sim. Chega ali nos 14, 15 anos, começa essa angústia, né? Eu escrevi um texto sobre isso há muitos anos na internet, que até viralizou, mas algumas pessoas, claro, né, vêm com as 4 patas em cima, mas, no geral, as pessoas começaram a realmente levantar essa questão, né, numa época ainda de Facebook ainda e tal. E você palestrando e ele estereotipando no local. Eu ia palestrar junto com ele, só que atrasou. Então, ele estava lá estereotipando, e quando ele entra nas estereotipias dele, é muito, 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 muito. Eu comecei a olhar e falar, meu Deus, o que vai ser dele? Aí eu pensei, fotografia, porque eu sempre amei fotografar, mas eu sou de família muito pobre, então eu nunca tive realmente câmera, mas eu sempre tive algumas camerazinhas, né? Uhum. Então, eu era aquela que tirava foto da família sem cortar a cabeça, eu tinha um bom enquadramento, eu sempre gostei de fotografia, mas eu nunca tive uma super máquina, né? Que, quem sabe, fotografia é um hobby caro. Bom, aí eu tava com uma maquininha digital. Aí eu falei, filho, vamos tirar foto daqui. Então eu comecei a ver o jeito dele olhar as coisas, eu achei um olhar diferente, interessante. Falei, acho que eu vou apostar nisso. Só que aí eu tinha que ter paciência de ter a ideia, não falar assim, Nicolas, vamos lá, filho, tem que fotografar. Não, tinha que falar assim, tive uma ideia, tem uns passarinhos lá fora, vamos tirar foto dos passarinhos. Então eu tinha que criar nele um interesse. A gente começou com 14 anos. Aí, uma vez na semana eu conseguia, uma vez no outro mês eu conseguia. Quando foi com 16 anos, eu consegui com um amigo nosso, o Orestes, que me conhece desde criança, que tem foto lá em Jandira, foto Veneza, e ele deixou o Nicolas tirar foto de umas pessoas. Ficaram lindos os ensaios. Ficaram lindos, lindos, lindos. E as pessoas soltavam muito mais com ele. E aí, a gente foi jantar, foi almoçar na casa de um amigo nosso, que é muito religioso. E esse amigo, do nada, ele virou e falou assim, eu tô vendo uma bandeira na sua cabeça e não é do Brasil. E aí o Nicolas falou, legal. Ele falou assim, você vai pra lá e Deus tá mandando te dizer que é vitória, viu? Do nada, assim. A gente, amém, né? Aí ele falou, você acredita? Você crê? O Nicolas, creio. Ele falou assim, então eu tô vendo uma bandeira na sua cabeça, não é do Brasil. E é vitória. 3 semanas depois, a Grazi Gadia manda um e-mail. Olha, Anitta, tudo bem? Que é a Grazi, esposa do Dr. Gadia. Oi, tudo bem? Então, vou fazer uma exposição nos Estados Unidos, gostaria que o Nicolas viesse participar comigo. E a gente estava desprevenido de dinheiro, né? Bom, a gente pediu patrocínio. O Felipe Castanhari ajudou a patrocinar. Teve uma agência de viagens que ajudou a patrocinar. Assim, as pessoas foram dando R$1.000, R$2.000, a gente conseguiu comprar as passagens, né? Chegamos lá, Dr. Gadia e Grazi colocaram a gente num resort, porque veio o furacão Irma, aquele maior furacão que teve essa extensão. Lembro. Colocaram a gente num resort, já tinha água lá pra gente, tudo. A gente contou com a ajuda das pessoas. Aí eles adiaram o começo da exposição, porque encheu tudo de água, de terra, tudo. Quando começou a exposição, era uma exposição com, se eu não me engano, tinha... Eu não vou lembrar exatamente, acho que tinha uns 400 e poucos expositores, tinham centenas de expositores. Uhum. E só de fotografia tinham uns 60 e poucos, e gente muito boa, gente profissional. E eu sou louca por arte. Eu olhando, eu falava, gente, que lindo, gente, que lindo, gente, que lindo. Então era um evento grande. Não, era um evento grande. Miami. Era um evento grande, foi em Miami. E aí eu olhei uma mulher, eu olhei e falei, cara, que foto. Era a filha dela assim na janela, só isso. Mas uma foto incrível. Eu falei, cara. Aí tinha um concurso, eu não sabia que tinha um concurso. Pensei comigo, né? Falei assim, bom, só o fato do meu filho estar participando disso daqui já é uma vitória. É né? bem Amém. legal. Daqui a pouco vão chamar o People's Choice Award de melhor fotografia. O Nicolas ganhou em primeiro lugar. Que lindo! E aí ele não largou mais, assim, que as fotos dele são maravilhosas. E hoje em dia ele trabalha com obras de arte. Então ele faz... Aí, de novo, como é que ele trabalha com obra de arte? Aí eu fui estudar Fine Art. Aí eu fui entender o que é Fine Art, qual tipo de papel, que não é você ir lá no foto e imprimir. Você tem que ter um tipo de tinta, pigmentos minerais, tem que ter uma máquina especializada, tem que ter lugar especializado. Aí o Art Photo Printing, que a gente conseguiu achar, também ajudaram muito o Nicolas nesse começo de carreira. O Sérgio, que infelizmente faleceu esse ano passado, que trabalhava lá, deu muitas dicas para o Nicolas.
ajudou o Nicolas a entender alguns cortes interessantes, assim, o pessoal de lá tratou a gente, abraçou a gente muito bem. E depois a gente começou também a fazer fotos para um público que não consegue comprar fine art, porque fine art é muito caro. O Nicolas tem quadros que está avaliado em R$36 mil. Quem que tem R$36 mil para dar um quadro? Eu tô com os quadros dele encostados lá em casa, que são caríssimos, entendeu? Eu posso até vender pelo preço que a gente pagou, mas não sai por menos de 10 mil. Quem tem? Aí a gente vende também aqueles quadros que são só de enfeite mesmo, né? E aí fica por 200, 300, 600, 900, também dá muito do quadro, é 1.400. Então, o Nick tem obras de arte, tem produção para todos os bolsos. Para todos os bolsos. Você começa com uma obra aí de R$200 e você pode ter uma obra de 36 mil. De 36 mil. Então, você tem de todos os gostos. E tudo isso daí eu tive que aprender para ajudá-lo a entender e administrar as coisas dele. Então, tudo que a gente faz, para honra e glória do Senhor, ele tem pai e mãe vivos, né? Eu e o Alexandre somos muito unidos. Então, a gente se ajuda bastante. O Alexandre fica responsável por ir buscar lá na Dani, quem faz as nossas obras que são por um preço mais acessível, né? Então, o Alexandre que vai lá, manda as coisas para ela, fala com ela, eles ajudam também bastante. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, a gente tem uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Gente, é muito importante tudo que você está dizendo, né? Se você que está aí do outro lado é mãe, é terapeuta, eu gostaria que vocês soubessem que a Anitta acabou de dar uma cartilha, passo a passo para vocês. Então vejam, o Nicolas era uma criança que a gente chama de... Ele tinha uma baixa operação motivadora. Baixíssima. Né? Se a gente for para o campo da neurociência, eu e a Anitta podemos explicar para vocês que ele tinha uma baixa ativação do tônus cortical. Então é uma criança hipoativada. Né? Ela não acha graça em nada, as respostas dela são mais letárgicas, ela leva mais tempo para fazer o processamento de uma informação, então ela entra em exaustão precocemente, porque demora muito para processar a informação. Então, é uma criança que no popular, a gente vai dizer, é muito apática. Né? O que essa mamãe fez? E o que uma terapeuta poderia fazer, por que eu digo que isso é uma cartilha? Porque ela identificou ali qual era a zona de interesse dele. Ah, Lu, mas ele não gosta de brincar com nada, ele não tem zona de interesse. Eu escuto muito isso das terapeutas quando a gente vai fazer supervisão. Vocês percebem que ela também identificou que não tinha nada, mas ela criou algo próximo da idade dele, dos interesses dele. Como que ela criou dessa forma? Ela emprestou a operação motivadora dela para o Nicolas. Então, olha, o passarinho caiu! Olha, o monstro vai pegar a mamãe! Ai, que medo! Tudo isso desperta o interesse da criança, né? Uma outra parte que eu achei extremamente importante, Anitta, você identificou que a percepção dele, né? Existe uma adequação perceptiva, o Nicolas é um menino com uma adequação perceptiva muito boa, mas ele poderia ter uma acuidade perceptiva diferenciada por conta da coerência central. Sim. Então, Exato. talvez ele prestasse atenção em detalhes que outra pessoa não presta. Então, quando a gente diz assim, o caminho da terapia, o caminho de uma reabilitação, é você buscar a potencialidade da pessoa para remediar, compensar, habilitar ou trabalhar uma dificuldade. Foi exatamente o que você fez. Exatamente isso. Então, assim, é muito legal, gente. Isso daqui é para salvar, para levar para a vida. Se você é mãe, busque esse exemplo, tire suas ideias, crie, né, suas ideias em cima disso. E se você é terapeuta, isso pode contribuir com o teu raciocínio clínico. Porque não existe terapia receita de bolo. Não mesmo. Você tem que ter um raciocínio clínico e ir criando isso. Então, mesmo as artes plásticas, houve o seu incentivo, houve o seu abrir as janelas para ele poder desenvolver essa capacidade dele, essa potencialidade. Então, quando você diz assim, o Alex nos ajuda, ou seja, ele também faz a rede de apoio para uma comercialização, para uma precificação, para colocar ele numa exposição, né? Então, todas as áreas que o Nicolas pode ter dificuldade, vocês dão ajuda. Então, provavelmente, igualzinho o caminho da aba. Começa uma ajuda total, uma ajuda parcial, dali a pouco é só uma ajuda gestual, e dali a pouco você está fazendo sozinho. Né? Anitta, no meio do seu discurso, você disse assim, o Nicolas autista nível 3 de suporte. Eu não vejo o Nicolas um autista nível 3 de suporte. Quando entrou na escola, regular. Então, conta essa história para nós. Então, essa questão dos níveis de suporte, elas não são muito claras. Elas não estão bem desenhadas, né?
Eu não gosto muito de níveis, mas às vezes eles são importantes, São. né? Porque, por exemplo, para a escola, é importante eu entender se existe um nível de suporte maior ou menor, porque aí eu preciso saber como preparar melhor aquelas lições, né? Uhum. Então, claro que ali eu convivendo com o aluno, às vezes a mãe me traz né, desenha uma capivara para mim que não compete. Ela me piora muito o quadro, ela melhora muito o quadro. Sim. Um monte de gente não entende, tá? Eu indo pelo DSM-5, né, até pelo DSM-5-TR, o Nicolas, na idade de 0 até... 0 não conta, porque 0 toda criança vai ser nível 3 de suporte, tá? Mas numa idade aí de 1 ano até os 6 anos, mais ou menos, até um pouquinho mais, ele era uma criança de nível 3 de suporte, porque ele não usava a fala para se comunicar. Então, se ele tivesse perdido na rua, se ele precisasse de alguma coisa, com mal dor, ele não conseguia expressar nada. Nada, até os 6 anos. Até os 6 anos ele não expressava as coisas que ele sentia. Ele não pedia nada. Então, se ele tivesse com fome, quando ele era bebê, ele não chorava para mamar, era eu que dava. E a médica falou assim, pode deixar ele o dia inteiro sem mamar, que ele vai pedir até giló no final do dia, que eu estava tentando inserir comida com 4 meses e meio, ele fazia escândalos. Eu deixei ele das 7 da manhã, eu dei o primeiro mamar, porque ele acordou, eu dei o primeiro mamar. Falei, bom, agora vamos esperar o dia inteiro. Ele ficou até 5h30 da tarde, sem um choro, sem um pio. E hoje em dia a gente sabe, ele não sente a fome, ele sente, quando passa muito tempo, ele sente uma tonturazinha. Mas tem que passar muitas horas para ele sentir essa tontura, muitas horas. Eu, com 3 horas, estou desmaiando. Ele não, ele fica o dia inteiro, aí ele fala, só que hoje ele já sabe os horários dele de comer, então ele é um reloginho, ele vai comer no horário certo. Não porque ele está com fome, Porque ele já aprendeu que aquele horário é o horário de comer. Então, quando ele não falava nada, ele não expressava dor, alegria, tristeza, ele não expressava nada. Ele, dos 3 anos e 8 meses para frente, ele colocava o dedo na boca e ficava agai, e ficava assim, balançava, aí depois ele parava. Aí ele começava a gargalhar, que você ria junto. Só que você não tinha ideia do porquê. Do que ele estava rindo. Não, menor ideia. Ele gargalhava tão gostoso que você ria junto. E você fala pra mamãe. Ele não dava uma palavra, ele não olhava pra você e virava pro outro lado. Tava ali com o dedo na boca, aí ficava, passava, daqui a pouco ele chorava. Chorava, era um choro deprimido, um choro triste, o olho dele vazio, aquele choro. Você também não sabia do que ele estava chorando. Nossa, então, dos 3 anos e 8 meses até os 5, isso foi, assim, se eu for contar tudo aqui, a gente vai fazer uns 10 dias de podcast, eu contando toda a dor, foram as piores dores que eu já senti na minha vida, foi nessa época, né? Bom, outra coisa, a gente conseguiu tirar ele da fralda, só que ele também não pedia para ir ao banheiro. E hoje em dia ele aprendeu que ele tem que ir ao banheiro, mas ele é capaz de segurar, por exemplo, fazer o número 2, 4 ou 5 dias, como já aconteceu. Eu tentei de tudo, a gente estava no Rio Grande do Sul, foi a primeira vez que ele saiu de São Paulo, eu tentei de tudo para ele no banheiro da pessoa que a gente estava ficando na casa, ele não ia, pedir. Olha, que você imaginar da análise de comportamento, da neurociência, da Umbanda, da igreja evangélica, do budismo. Tudo. Eu fiz de tudo para ele poder... Vamos ao banheiro, tentei convencer, ofereci recompensas, fui paciente, deixei passar, dei a ideia. Ele não sentava no vaso para fazer cocô de jeito nenhum. No último dia, que a gente tinha que pegar o avião para voltar, inclusive no dia seguinte, eu peguei as passagens ainda eram, né, aquelas de envelopinho na época. Eu peguei só os envelopes, deixei as passagens do outro lado, peguei as passagens, falei assim, ó, você tá vendo essas passagens? Ou você senta ali agora e faz cocô, ou infelizmente a mamãe vai rasgar, porque você não vai poder entrar no avião, você vai explodir lá em cima, você vai morrer. Então, por favor, ou você senta lá, eu vou rasgar. Aí ele olhou assim, eu falei, eu vou rasgar, porque eu não tô brincando. Eu comecei a rasgar o envelope, a passagem não tava lá dentro. Ele falou, eu vou. Eu me sinto péssima em ter feito isso. Péssima. Você tem recordação disso, Nick? Não. Você não lembra? Que bom. E aí ele correu pro banheiro e eu tive que ficar na porta com ele, porque outra coisa, durante muito tempo, quando ele ia fazer cocô, eu tinha que ir junto. Ele era a Bu e eu era o Sully, do Monstros S.A. Durante muito, eu não sei quantas vezes ele começava, sou um passarinho. E eu ficava, acabou? Então eu tinha que ser o Sully, eu tinha que falar, e aí eu tinha que falar, como é que é a mesma? Fala, eu esqueci. Já acabou? Já acabou? Eu tinha que falar, eu que era o Sully. Tá bem, agora acabou, né? Eu que tinha que fazer a fala, aí depois ele falava, acabou. Aí ele acabava de verdade. Ia lá limpar, tudo mais. Grande Mauro então, Ramos. ele foi muito dependente durante muito tempo para muita coisa. E comer. Comer até os 10 anos de idade, você tinha que dar na boca, porque ele não se alimentava. Não existia a possibilidade dele pegar alguma coisa e se alimentar de verdade. Ou a gente dava, ele morria de fome. De inanição, ele não ia comer.
Então, esse nível de 3 de suporte é porque, assim, para uma criança da idade dele, uma criança já toma banho sozinha, às vezes, né? Dependendo de como for, uns 10 anos, 9 anos já, né? Busca comida, né? Se queixa, tem uma queixa de dor. Ele teve apendicite e ele ficou quieto, sofrendo ali com a dor. Eu sou muito resistente à dor também. E aí, só que eu notei que ele estava meio incomodado. E aí a gente tinha eu dava aula, bom, toda uma história grande, tinha uma cama embaixo, falei para o Alexandre, falei assim, eu vou ficar com ele aqui, porque ele está meio estranhozinho, eu vou dormir com ele aqui embaixo hoje. O Alexandre falou, tem certeza? Tenho, sobe que eu vou ficar com ele aqui embaixo, que aqui está do lado do banheiro, não sei se é diarreia, não sei o que é. A gente não tinha suíte nessa casa, né? Aí eu falei, vou ficar aqui ao lado do banheiro. O Alex falou, tá bom. Aí eu não dormia, e ele sempre dormiu bem, ele chegou na hora de dormir, ele deita e dorme. Ele não dormia, ele ficou pra cá, pra lá, e eu tinha que dar aula às 7 da manhã. Eu acordava às 6 para ir dar aula às 7. Aí eu falei assim, filho, você está se mexendo muito, o que está acontecendo? Fala para a mamãe, acendi a luz, tem dodói? Tem algum dodói? E ele ficava olhando para mim. Não respondia nada. Nada. Ele já estava com quantos anos de apendicite? 8 anos. Então, você entende o nível de suporte? Era um nível de suporte importante. Substancial, né? Substancial. Ele precisava de você para as necessidades básicas da vida. Para tudo. Para tudo. Né? Quando a gente fala que ainda não está bem desenhado, né? São essas sutilezas. Né? O nível 3 de suporte, ele é 3 por isso, não é? Não existe mais o leve e o grave, né? Existe a questão o nível de dependência dele era praticamente total. Sim. Né? Hoje em dia ele está no nível 2 e as pessoas também não veem. Não veem porque veem ele fora. Então, assim, ele é o palestrante. Em cima do palco, o Nicolas é nível 0. Em cima do palco, eu sou nível 0. Não existe autismo em cima do palco. O máximo que você percebe do Nicolas é o jeito dele falar, que algumas pessoas percebem a fala dele ainda, porque ele como tem ele uma fala, pequena alteração, né? Uma pequena alteração na fala, na prosódia, exatamente. Então, você vai notar, mas isso daí não precisa ser autismo, né? Uma prosódia, você pode ter uma outra questão aí, né? Então, o Nicolas em cima do palco, você não vai dizer que ele é autista, né? Agora, antes dele subir no palco, você não sabe o que está acontecendo, e depois que ele desce no palco, também não sabe o que está acontecendo. E dentro de casa ele é um nível 2 de suporte para 1. Ele está bem ali, por quê? Porque com 25, ele vai fazer 26 anos agora no final do mês, né? Com 26 anos, você concorda que você já é capaz de sair daqui de Santo André e ir até Campinas de condução? Você vai se virar, você vai saber perguntar, você vai saber... Ele não consegue determinadas coisas que uma pessoa de 26 anos já faria, como é que ele procura emprego, né? Como é que ele faz para poder chegar nesse local do emprego que não seja de Uber? Se o Uber acabar um dia, o Nicolas morre dentro de casa. Então, por exemplo, para ir trabalhar, vocês fazem uma prévia com ele, vocês ensaiam, põem ele na condução até ele entender, até ele absorver esse aprendizado e automatizar. Isso, é mais ou menos isso? É tudo isso. Hoje em dia, como a gente tá com outras coisas também, então assim, o que a gente fez? O Alexander, ele fica de nosso motorista. Então, ele me leva na USP de manhã, volta. Aí, na hora do almoço, ele leva o Nicolas, volta. E nesse meio tempo, ele faz o almoço, ele que lava a roupa toda... Né? E ele vai trabalhando, marcando as palestras, falando com as pessoas. Aí, no final da tarde, ele pega o Nicolas, me pega no USP e a gente volta para casa os 3 juntos. Então, a gente teve que arrumar dinâmicas para que a gente consiga encaixar o Nicolas nessa coisa. Por quê? Porque o trabalho, de onde ele trabalha para onde ele mora, você não pega uma condução só. Aí ferrou. 2 conduções para ele, não existe possibilidade ainda. E a gente está treinando, a gente está tentando. Mas ainda está bem complicado. Por isso que é muito complicado quando a gente escuta aquela frase, né? Ah, mas a Anitta tem muita sorte. Mas o Nicolas é muito leve. Joguei na Mega Sena, não ganhei. Quanta sorte eu tenho, né? Então... Nicolas, conta um pouco do seu emprego, do seu trabalho, dessa rotina. Conta um pouco do outro lado, né? A mãe está contando aí, por exemplo, o que é você... tomar aí a condução, o caminho até lá, o caminho de volta, que existem algumas dificuldades, se tem 2 conduções. Agora vamos ouvir isso sobre a sua ótica. Tá. Bom, no meu caso eu pego pouquíssimas vezes condução, né? Como o meu trabalho ele é um pouco mais perto, eu tenho essa sorte, né? Às vezes o meu pai ele é meu motorista ou às vezes eu vou de Uber e vou e volto, né? Condução mesmo é mais para lugares um pouco mais específicos, por exemplo, eu sei pegar ônibus sozinho para ir ao shopping, um shopping específico perto da nossa casa, né, que é o Eldorado. Eu também sei pegar ônibus para ir para a Avenida Paulista e andar pela Paulista sozinho. Então esses 2 percursos você faz de boa e vai sozinho?
Esses você Hoje dá em conta? dia, sim. Hoje em dia, esses daí eu dou conta. E se você Já for o embora daqui restante... pra hoje pra casa, Então, sozinho? isso aí já não dá. E aí eu já teria já seria mais complicado pra mim, eu teria que pedir Uber e ficaria caríssimo também, inclusive. Mas você vê que tá longe, né? É, E se bem não tem longe. Uber, assim, hoje o Uber foi suspenso, assim, tá proibido o Uber Teria no que ir Brasil. embora de táxi. Aí não tem ponto de táxi, Usa um teletransportador. o que ainda não existe. É, Você não tem sim. ideia de como fazer, né? Não. Então, eu iria procurar, Nicolas, aqui, eu não sei, eu já peguei condução aqui para Santo André, isso em 1992. Misericórdia. 92 que eu vim aqui para Santo André de condução. Misericórdia. Exato, então eu já não lembro mais como é que faz. Mas assim, o que eu faria? Eu sairia ali na rua e eu perguntaria, ponto de ônibus por aqui e tal, eu perguntaria assim, sei lá, você tem algum ônibus aqui? Eu vou perguntar lugares que sejam chaves para São Paulo, por exemplo. Tem algum ônibus para Barra Funda, para Lapa, para Princesa Isabel? Eu vou começar a pensar em lugares. Eu não sei ir embora daqui de condução, mas eu não vou morar aqui. Eu vou conseguir. Mas o entendeu? Nicolas ainda tem uma dificuldade nessa busca de solução. Busca Ele de ainda solução. precisa de um suporte no Sim. quesito busca de solução. Busca de solução e interpretações também Interpretações. de algumas situações. Ele precisa de uma bobeira. Eu tô dando aula para ele de atendente terapêutico, né? Tem um curso que ele ganhou e ele não consegue estudar sozinho. Então, estava na aula de reforçadores. Então, reforçador positivo, negativo, e ele conseguiu entender bem, porque é uma coisa que eu já tenho falado com ele. E é uma aula muito difícil, as pessoas não conseguem entender que é reforço positivo e reforço negativo na aba. As pessoas acham que né, que tem a ver com ser positivo e ser negativo. E depois você explica pra gente? Acha Eu que é adoro coisa- a sua explicação. O reforço positivo e o reforço negativo, as pessoas elas pensam que positivo é de coisa boa e de negativo é de coisa ruim. Isso. Não é isso. Reforço positivo é quando você adiciona alguma coisa no ambiente. Sinal O demais. sinal, é isso aí. Muito E, bem. o reforço negativo é quando você retira aquela coisa, Alguma né, subtrai. alguma coisa, né, subtrai. E pode ser tanto no sentido bom. Por exemplo, você tira um aquecedor daqui da sala num tempo que está muito calor. Você tira esse aquecedor para ficar menos quente. Você fez um reforço negativo, que é no sentido bom para a pessoa. Que eu Você vou conseguir tirou no ficar na ambiente. sala. Exatamente. Eu acho que o mais É. difícil das pessoas entenderem é a diferença entre reforço negativo E e punição. punição. E punição, Isso é o e mais também tem a difícil. punição, que é o terceiro. Reforço positivo, negativo e a punição. A punição é quando você, entre aspas, né, como já diz o nome, pune, né? Você dá um castigo, né? Vamos dizer assim, Você tá entre indo aspas. muito bem, você tá indo muito bem, gostei. Obrigado. Então, eu tô dando aula pra ele. Essa é a Sim. explicação que eu fui explicando e aí ele foi bem. Na hora de fazer a provinha, eu não lembro exatamente como é que estava escrito, mas estava escrito assim, por exemplo, no reforço positivo, vamos falar reforço. No reforço positivo, acontece quando adicionamos algo ao ambiente e vai haver uma diminuição da resposta. Então, ele lê fluentemente isso, ele fala, tá, vamos para a próxima. Já está errada, porque tem que ter vai Aumento. manter ou aumentar a resposta que você espera. Tinha uma Então, pegadinha ali. Isso, e estava escrito diminuir, e é um ponto muitíssimo importante. Ele entendeu na aula, mas na hora de fazer a prova, ele já tem dificuldade de interpretar. Ele entendeu a aula porque eu tenho que parar a aula. Se a aula é de 22 minutos, a gente fica mais ou menos 1 hora fazendo. Porque eu vou parando ela o tempo inteiro. Primeiro eu tenho que dar um overview para ele, então eu tenho que saber o assunto antes, inclusive. Porque eu tenho que dar um overview, dar uma explicação da nossa vivência. Eu falo, lembra quando eu fazia assim com você? Então, eu estava fazendo tal coisa. Lembra disso? Então, era uma punição. Lembra disso, então? Naquele dia eu errei, filho. Se for ver para análise de comportamento, a mamãe errou. Por quê? Porque eu deveria ter feito isso, isso, isso. Lembra quando não sei o quê? Então, eu tenho que conceituar e generalizar, colocar na nossa vivência. E aí eu entro com a aula que ele tem que fazer e tenho que ir parando o tempo inteiro, porque ele não consegue se concentrar. Só que ele está indo super bem. Então, hoje em dia, você já sabe o que é um comportamento, de acordo com a análise de comportamento? Um comportamento, ele seria uma relação do organismo com o ambiente, O ambiente, isso? senão não existe comportamento. Sim, tem uma que ter um coisa fora de contexto. contexto. Exato, fora de contexto não tem é um que ter comportamento. contexto, Entendeu? Você vê uma Você- foto de um cara dançando, você não sabe o que está Não, acontecendo. você ali. ficar com vontade de comer bolo agora, a Luciana também, vocês ficarem com vontade de comer bolo e tomar um café, não é um comportamento. Porque é só a né? vontade. É só a E vontade. se eu estiver comendo bolo e tomando café? É um comportamento. Então ele tá entendendo bem assim. Então a gente está vendo todos os dias essas coisas. E para ele conseguir entender tudo isso, ele depende muito que a gente esteja ali com ele o tempo inteiro. E eu não quero nem desviar do assunto, mas assim, eu fui muito criticada
quando nós decidimos que, com a decisão dele, né, de que ele não iria fazer faculdade. E isso veio chuvas de crítica para mim, assim, 1000. Por quê? Como assim ela vai desistir do filho dela? Então, como se a faculdade ela fosse uma garantia de que você vai ser alguém por causa da faculdade, né? As pessoas, elas supervalorizam. Eu vi um videozinho antes de ontem que me entristeceu muito. Que o cara perguntou assim, ó, se os salários de todo mundo fosse igual, a gente ganhasse exatamente a mesma coisa, o que você seria? A pessoa falou assim, eu seria bailarina. Falou, você vai fazer faculdade do quê? Ela medicina. E aí, essas perguntas foram acontecendo. Então, ninguém respondeu. Claro que o vídeo pode ter sido editado, sei lá, né? Mas ninguém do vídeo respondeu que seria aquilo que ele estava prestando. Ele estava todo mundo prestando para medicina, engenharia, direito, as grandes profissões, as que pagam mais. Então, essa supervalorização, né? A gente tem um monte de médico muito bom que acolhe a gente, tudo, mas a gente tem muito médico ruim, porque ele não queria nem ser médico. A gente tem um monte de advogado legal que vai lá, luta pelo cliente, a gente tem um monte de advogado ruim. A gente tem um monte de engenheiro que está pegando areia da praia para fazer prédio. Então, a gente tem pessoas ruins porque elas estão onde elas não deveriam estar. E eu não quero que meu filho faça uma faculdade para mostrar para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, olha só, meu filho autista entrou na faculdade. Tem um monte de filhos de amigas nossas aí, amigas online, que estão entrando na faculdade. E quando aquilo passa na minha timeline, eu verdadeiramente, beleza, que lindo. Por quê? Porque o filho dela tem QI, tem cognitivo para isso, tem força emocional para isso. Parabéns do fundo do meu coração. Você entendeu? Perfeito, do fundo do meu coração. Porque essa pessoa consegue. O meu não consegue, não é assim. Ai, Lu, coitado. No meu coitado não é coitado. Ele não é coitado. Ele só não nasceu para a faculdade. E eu já estou no pós-doutorado. Cada um. Cada um é cada um, né? Então, assim, a gente precisa ter a ideia fixa de funcionalidade. Exato. Acho que funcionalidade, qualidade de vida, Né? Que a gente falou. né? São as duas coisas, assim, são as maiores operações motivadoras que a gente tem na nossa vida, né? Independente de que rótulo a gente vai colocar para isso, né? Então, ele não precisa passar num vestibular, estar se graduando em alguma coisa para que ele seja funcional na vida e tenha qualidade de vida. Sim. Então, as 5 funções que o Nicolas acumula aqui, a gente tem a impressão, a sensação, eu que participo um pouco mais da vida de vocês, que ele é feliz fazendo isso. Você é feliz? Olha lá o sorriso. Sim. Aqui na clínica a gente tem um projeto de universidade, um projeto profissionalizante, Legal. e que a gente tem justamente essa mentalidade. Algumas pessoas vão ter sim potencial para, né? Porque você cursar uma universidade, você precisa de muita resiliência. Sim. São muitos desafios e que você vai ter que acordar várias semanas pensando, será que eu vou continuar? E você decide continuar. Né? Então, precisa de um suporte realmente, que não é só cognitivo. Então, achei maravilhoso quando você falou do emocional. Né? E da família também dar conta. Então, só quem participa ali é que sabe. Né? Por exemplo, você ter que... Eu mesma vivenciei isso, né? De você ter que resumir texto, você ter que fazer um briefing antes. Eu tinha que estudar, resumir tudo aquilo, grifar para depois estudar com ele na saída da escola. Então, a gente sabe, né? Aquele ditado, eu sempre adoro trazer frases e ditados, né? A minha avó tinha ditados maravilhosos. Ela dizia assim, o corcunda sabe como se deita. Não ouvi essa frase. É demais, né? Porque assim, cada um sabe como ajeitar a sua goba, a sua corcunda, né? Então, a gente tem aqui, que eu até vou puxar isso para você trazer, porque você sabe que o autismo feminino é a menina dos meus olhos, o quanto é diferente, né? Nós temos 2 autistas hoje conosco, e vocês podem entender por que se chama espectro, né? Porque é totalmente diferente. Totalmente. E realmente o nível, a apresentação, né, do autismo em mulheres é diferente. Sim. Né? Tem algumas especificações em você que eu vejo que o Nicolas tira de letra. Né? E tem outras dificuldades dele que eu vejo que você tira de letra. Olha que interessante. Né? Vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Eu vou ao banheiro o tempo todo. Eu sinto vontade de ir ao banheiro o tempo todo. E você? Não sinto. Eu sinto fome o dia inteiro. E você? Também não. Eu sinto vontade, diferente de fome. Diferente. Eu sinto muito frio o tempo todo. Também não sinto frio.
Na verdade, eu sinto frio, mas eu tenho bastante resistência, né? Eu sinto pouquíssimo frio. Você foi aquela criança que não queria pôr agasalho? Era uma luta por agasalho? Essa daí era a clássica criança raiz de não colocar agasalho. Era essa daí, era esse mesmo. Exatamente. O que mais? Isso que eu era. A gente tem bastante diferença em algumas coisas, né, filho? Pois é. Em relação ao cognitivo, né? Eu nasci com altíssimas habilidades para um monte de coisa, assim. Para aprender, eu aprendo tudo muito rápido, né? E ele tem muita dificuldade de aprendizado, eu digo assim, questões escolares, né? Outras coisas, a gente conseguiu ensiná-lo muito rápido, outras coisas a gente levou muito tempo, várias maneiras para poder conseguir ensiná-lo, né? Mas eu acho que ele tem talvez um emocional melhor do que o meu em alguns aspectos. Ele é mais divertido do que eu. O senso de humor dele, né? O senso de humor dele é muito bom. Eu não sou muito... Eu tenho um senso de humor muito ácido, sou muito sarcástica. O Alexander ri muito comigo, porque eu sou daquela do senso de humor dentro de casa. As coisas que eu falo são, né? E aí o Alexander, ele ri com a minha cara, ele ri com os meus comentários. Eu falo umas coisas assim que... É verdade, inclusive, quando sai na internet, ele ri. Eu falo assim, é engraçado uma pessoa praticando a inteligência culposa, né? E aí ele começa a rir, porque quando não há intenção de ser inteligente. Então, a pessoa acha que tá arrasando. E são coisas que não dá pra você ficar falando por aí, porque as pessoas vão achar que você é arrogante, né? Então, e minha intenção não é ser arrogante, é ver realmente uma estupidez sendo praticada, com a pseudociência, por exemplo, aí você fica só olhando e fala, cara... Será que ela sabe que está sendo som, né? Enquanto ela tá... Será que ela não tem noção que a gente está ouvindo? Então, aí o Alexander, ele ri muito comigo com essas coisas, porque eu sou muito ácida, né? Mas eu não sou arrogante. Eu não sou arrogante de jeito nenhum. É que como eu acabo, por exemplo, tendo um pós-doutorado, né? Já estou fazendo outro pós-doutorado, a pessoa vai achar que eu estou levando para esse lado, né? Mas não é realmente uma imbecilidade sendo praticada ali, que deveria ser crime, né? Você pensa num peito de frango, deve ser o cérebro dela. Assim, não tem giros, né? De tão liso que é. Então, eu sempre penso num peito de frango. Na cabeça da pessoa, olha assim, deve ter um peito de frango ali dentro. Não deve ter um giro nesse cérebro. A tolerância dele é maior. Muito maior. É maior. Muito bem maior. Eu sou bem intolerante. E eu me lembro, nós tivemos uma passagem juntos, né, recentemente nos Estados Unidos, e eu me lembro que eu comentei isso com vocês. A gente percebe que mais autista que o Nicolas. Eu acabei falando. Entre nós, a gente fala algumas coisas assim, né? Sim. E aí eu pisquei pra ela e falei, você é mais autista que o Nicolas. É que eu sou bem resistente a muitas coisas. Eu sou muito... E eu ensinei o Nicolas a ser mais... a ser menos rígido, porque eu sou muito rígida. E aí a gente sofre mais, entendeu? E aí as pessoas falam mais mal de você pelas costas, às vezes na frente, você é mais maltratado, você é menos O teu aceito. pensamento ruminador, ele te judia mais. Eu vi que aquele comentário que você precisou fazer na mesa, se você não fizesse, dava assim, parecia que a gente estava vendo o pensamento fazendo assim na cabeça dela em looping. E ele não, ele já estava de boa, já tinha passado, já tinha esquecido, né? A gente percebe que ele é terapeutizado pelas frases, então assim, teve um momento que ele falou assim para mim, Lu, pensa uma coisa, vai acabar. Era uma situação que precisava passar, né, Nicolas? Eu acho que eu estava aflita. Ele foi meu psicólogo, ele olhou para mim e ele falou assim, olha, nessas situações eu faço assim, só fico pensando, vai acabar, vai passar. Falei, obrigada, Nicolas. Já tá aqui, ó, já tá mais de um ano isso que aconteceu, pois né? Pois é, então. mais de um ano. Muito legal. Então, assim, as diferenças, né? Por exemplo, você não vê dificuldade nele no momento de entrar na conversa, a intenção comunicativa. Por exemplo, mesmo aqui no podcast, tá muito claro que ele sabe o momento que ele tem que entrar, né? Você estava comentando que você tem dificuldade ainda com isso, né? Sim. Ou você é over, você fala muito e atrapalha as pessoas, ou você fica muda. Exato. Eu sou muito prolixa para algumas coisas. Por exemplo, eu já dei um monte de podcast, quase nenhum tem corte meu, porque os meus cortes são de 1 hora, eu com cada resposta. É verdade. Eu sou uma péssima entrevistada no podcast. É verdade. Cada corte dela tem 50 minutos, entendeu? 1 hora. Tem gente que faz aquela frase de impacto. O corte, imagina o episódio inteiro do podcast. Aí as pessoas colocam, põe uma música, põe uma frase de impacto, aí a pessoa viraliza. Eu tenho, olha, eu não sei quantos podcasts eu já participei. E não tem corte. A sua análise é muito boa, mas a sua capacidade de síntese, ela é muito ampla, né? Você quer... mas sabe por que eu faço isso? Eu ainda prefiro... Eu sei que isso incomoda, mas eu ainda prefiro fazer isso porque eu tenho sempre certeza de que a hora que você me perguntar assim, por exemplo, tal coisa é pseudociência? Eu falo, acabou o assunto aqui, as pessoas se sentem no direito de te massacrar porque elas estão na crença delas, elas não estão na ciência, elas estão na crença.
Aí eu falo, Lu, deixa eu te explicar por quê. Então eu preciso explicar de uma forma que eu não deixe vaza para uma pessoa minimamente inteligente não entender. Tem gente que inclusive se converte na hora e fala, puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas quem é imbecil, vai chegar lá nos comentários, mentira, porque o meu curou. Então ela vai vir com anedota, assim, entendeu? Então eu procuro dar uma resposta que já englobe, que dê menos espaço impossível para idiotia. Para idiotia. Que isso, a tua intolerância é gigante. É gigante. Tolerância zero. Zero, eu bloqueio. Nossa, eu tenho mais de 700 pessoas bloqueadas na internet. Esse dia eu estava olhando, eu tenho mais de 700. Bloqueio. Foi lá encher o saco de política, bloqueio. Vai encher o saco por causa da aba, bloqueio. Não me enche o saco, eu não tenho tempo, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que você poderia abordar, porque vai ajudar muita gente. Ciência, pseudociência e crença. Crença, eu posso acreditar que este copo de água vai me curar. É um direito meu, eu acredito. Isso é crença. Ciência, a ciência ela vai me provar com estudos, com artigos, com número de pessoas que realmente, comprovadamente, se beneficiaram e foram curadas por esta água. É mais ou menos isso, Anitta? Complementa para mim. Não, exatamente isso. Quando eu acreditar, não tem problema nenhum acreditar que a água vai me curar. Eu posso acreditar. O negócio é que ela não vai te curar e ponto final. Mas aí não adianta também eu só falar. Porque aí a pessoa fala assim, mas a doutora Anitta Brito falou. E quem foi que falou que você tem que acreditar na doutora Anitta Brito? Onde é que está escrito? O manual? Está na Bíblia? No Código Penal? Na Constituição? Se a doutora Anitta Brito falou, se o Freud falou, tá falado. Não, Freud falou. Mas assim, e aí? A doutora Anitta Brito falou, e aí? A Luciana falou, e aí? O Nico... Então assim, quando a gente diz algo, você tem que ir atrás de uma fonte. Então, se você me diz que essa água te curou, aí eu falo, Lu, desculpa, mas podia até concordar com você, mas ia ser duas idiotas aqui na mesa, né? Não dá. Você fala, não, Anitta, eu juro, me curou. O que eu vou fazer como cientista? Eu vou pegar essa água, eu vou pegar você, eu vou fazer exames, fazer testes genéticos, vou fazer exame de moléculas, eu vou começar a entender e depois falar assim, olha, o que aconteceu foi uma correlação espúria. Você teve uma cura espontânea, que é o que acontece às vezes em alguns lugares, que é o que a gente chama de milagre, tá? Só que a água não tem nada a ver com isso, porque o outro também tomou água, a gente colocou no laboratório e tomou e não foi curado. Então a gente tem que... E aí eu vou ampliar esse N. Então eu fiz com uma pessoa, agora eu vou fazer com 100, né? Eu vou fazer com 200 e vou mostrar. Lu, realmente você se confundiu. A água não te curou. Infelizmente ela não te curou. Então, a ciência, ela tem uma plausibilidade. Ela vai te mostrar, é plausível isso? É falseável, eu consigo mostrar. E outra coisa muito importante, tem replicabilidade. Eu fiz no meu laboratório, eu vou escrever um paper, vai ser mandado para a revista, aí vão entregar para eles dois ali, eles vão ler esse paper e vão olhar se tudo que eu escrevi ali faz sentido. Só que eu não sei quem eles são, entendeu? Mas eles também são cientistas. Aí eles vão ler e falar, puxa, faz sentido, olha que super descoberta que a doutora Anitta Brito fez. Vamos aprovar esse paper. Quando esse paper é aprovado, aí no seu laboratório você tem que conseguir replicar o que eu fiz. Se você não consegue replicar, não é ciência. Não é ciência. Então, por isso que a pseudociência, as pessoas se ofendem muito, mas elas se ofendem por uma bobeira, porque a gente não é um xingamento, só está dizendo que não é ciência. Está disfarçadinho a ciência, mas não é. Por quê? Porque não existe replicabilidade, não existe generalização, não foi revisado. Então, assim, tem uma série de coisas aí que está faltando que faz com que não seja ciência. Passa a ser só crença ou conto anedótico. Então, você me dizer que, você já teve câncer? Você fala, não, nunca tive. Mas sabe por quê, Anitta? Porque eu tomo chá de camomila toda noite. Tem um monte de gente que toma chá de camomila toda noite e está com câncer. Porque não é o chá de camomila que evita câncer. Ou comer alface. Isso é uma coisa bem legal de você falar. Porque a gente teve recentemente em Natal, acho que foi Natal que nós estávamos palestrando juntas. Sim. E a Anitta tem toda aí essa bagagem, né? E essa bandeira científica que a gente admira demais e fazemos uso disso, né? Tudo que a gente precisa, eu pelo menos, Anitta, esse artigo, Anitta, porque eu confio demais. E estávamos lá, estamos mais ou menos na mesma idade. Ela disse assim que estava tomando chá de hibisco. Falei, chá de folha de amora. Folha de amora. Anitta, vai. Para, você é contra isso. Olha como a gente generaliza, né? Aí ela disse para mim, não, Lu, eu não sou contra isso. Eu estudei, eu fui atrás, ele realmente tem uma melhora comprovada, né? Nos fogachos. Isso. Então, assim... Não é que a pessoa é radical e ela é contra chá, contra... Não é contra, né? Porque as pessoas do outro lado podem ter uma visão enviesada, como a gente tem, né? Porque quando você falou, eu achei que era uma brincadeira, achei que era uma gozação. Né? Eu tô tomando chá de folha de amora e chá de sálvia.
E tem propriedades na folha de amora e na sálvia que as moléculas, elas parecem com a do estrogênio, sabe? Assim, então, elas se acoplam, então você tem menos fogachos. E eu já estou na menopausa, então eu comecei, infelizmente, a ter os fogachos, que começou a me tirar muito qualidade de vida, né? Mas assim, muito mesmo, principalmente na hora do sono, porque infelizmente, até hoje, eu adulta, eu ainda tenho terror noturno, eu sou sonâmbula, então eu tenho uns problemas de sono desde pequenininha que não passaram com a idade, né? E aí eu dormindo, eu sentindo o fogacho, eu tenho um pesadelo horrível. Aí eu acordo, dor de cabeça e não consigo dormir por algum tempo. Então, estava me tirando mais ainda a qualidade de vida. Comecei a tomar linhaça batida na vitamina, que a linhaça também ajuda bastante. Se você toma linhaça, você tem que tomar muita água também. E aí eu intercalo entre folha de chá de amora e folha de sálvia, que tem artigos mostrando que para uma parcela pode fazer efeito. Então, assim, não é uma cura para nada. E o que eu senti? Eu senti alívio. Aí tive que viajar um monte, não tomei nem linhaça, nem amora, nem sálvia por mais ou menos 15 dias. Os calores voltaram que eu não... Nossa, eu não estava me suportando da suadeira, e eu passar mal, e aquele calorão vindo e queima todo o corpo. É um fogacho muito ruim. Voltei, aí você volta a tomar, você tem que esperar fazer efeito, umas 2 semanas, então eu fiquei um mês péssima. Aí pronto, melhorou de novo. Eu sinto uns fogachinhos assim, mas fica bom. E eu tenho que tomar cuidado com o quê? Não é porque eles fazem bem que eu posso tomar 5 litros. Você entende? Porque aí eu vou sobrecarregar meu fígado, inclusive. Então eu tenho que intercalar, ficar uns 2 dias sem tomar, mas também não posso ficar muito tempo, porque senão fica... Então eu vou intercalando, tomo eles, né? A quantidade tem que tomar certinha, são só 2 folhas de sálvia por dia, não pode tomar 3, 4, 5, 6, né? São 2 folhinhas de sálvia que você pode tomar no dia. 2, não são 3, não são 10. E o chá de amora também, você coloca uma colher, você coloca numa quantidade de água, é um chá mais fraco. Então, você tem que tomar uns cuidados. E tem estudo científico de pessoas que foram estudando as propriedades dessas folhas e da linhaça. Você tem um respaldo para isso, né? Isso. Então, por que é importante vocês que estão aí assistindo aprender com esse bate-papo? Que a gente precisa ter isso, né? Como uma bandeira, como um norteador na nossa vida. Quando você for escolher a terapêutica do seu filho. Isso, muito bom. Quando você for escolher o médico. Quando você for escolher o tratamento, né? Quando você for entrar num tratamento novo, faça essas perguntas. Porque a gente sabe que existem muitas questões de pseudociência, mas que impactam severamente, negativamente na vida da pessoa, porque ocorre perda de tempo, perda de valor investido, né? Perdas emocionais. Perda de saúde. Perda de saúde. Então, assim, existem algumas questões bastante graves. Eu acho que essa palavra talvez fique marcada para as pessoas, né? Sabe chá de boldo? Não dá para brincar. Chá de boldo, você já ouviu as pessoas? Eu tô com assim, vou tomar chá de boldo, tomar chá de boldo. A gente tem casos de pessoas que começaram assim, não tô com o fígado muito bom, vou tomar chá de boldo. E aí começou a tomar chá de boldo, e muito chá de boldo, muito chá de boldo. O que aconteceu? O chá de boldo prejudicou o fígado da pessoa. Então, pior que eu levantei os estudos, como eu não vou lembrar de cabeça, eu não vou falar bobeira, mas prejudicou uma criança, prejudicou velho, prejudicou pessoas novas, então, assim, de qualquer idade, ele trouxe prejuízo se consumido em excesso. Então, se eu tomar um chá de boldo de vez em quando, aí vai ter gente que vai falar assim, nada a ver, eu tomei chá de boldo e melhorei do fígado, né? Eu não estou dizendo que você não vai melhorar do fígado, não é isso, eu estou dizendo que as pessoas exageraram na quantidade. Que é outra analogia errônea que as pessoas fazem. Então, como é natural, eu posso tomar adoidado, né? Cicuta. Também não. Então, tem um monte de coisa, né? Que, assim, quando a gente pensa, urânio, por exemplo, né? Então, você começa a pensar em umas coisas, você fala assim, mas tá aqui, ó, tá presente aqui na Terra, né? Tem gente que fala assim, que compra chás, misturas de chás, e começa a tomar para emagrecer. E está tendo sérios problemas nos rins e no fígado. Porque começa a tomar aquele monte de erva misturada. Se você não conhece as ervas, as procedências, você nem pode ficar misturando um monte de coisa. Não deve misturar. Então, você compra aquele monte de chá misturado e começa a tomar, né? Ou então começa a tomar muito chá, substituindo por outras coisas. Mas é natural. Um monte de coisa que é natural... Esse papo do natural, né? Faz mal. Nicolas, se a gente pudesse pensar assim... Em termos de desafio, qual é o seu maior desafio hoje em dia? Acho que o meu maior desafio hoje em dia é enfrentar o preconceito que ocorre por aí solto, né? Eu sempre falo para as pessoas que poderia existir uma cura para o preconceito. Afinal, não é à toa que eu escrevi o livro da Ivana, né?
Mas eu acho que esse é o meu maior desafio hoje em dia e é uma coisa muito complicada de se lidar, realmente. Isso para todos os sentidos, em relação aos estudos, em relação ao mercado de trabalho, em relação como cidadão, né? Para resumir. Como ser humano. Você comentou de um livro, conta pra gente desse livro. Que livro é esse? Esse é um livro infantil que eu escrevi chamado Ivana e a Cura para o Preconceito. É um livro que conta a história de uma coelha que sempre quis ser cozinheira. O sonho dela era ser cozinheira. E ela faz várias receitas diferentes. E aí a família dela acha ela, vamos dizer assim, estranha no começo. Porque o livro ele faz uma analogia ao autismo, né? Eu criei a Ivana justamente para fazer analogia ao autismo, para explicar para as crianças de uma maneira mais chula e mais inocente, né? Mas ao mesmo tempo de uma maneira mais profunda. A Ivana, por ela ser uma coelha, ela tem os pais dela, né? O Ivan e a Ana, um trocadilho com a junção dos nomes, né? Aí fica a Ivana. E ela tem 75 irmãos. Porque, né, coelhos. E todos os irmãos dela, todos os 75 irmãos dela são caramelos. E ela é a única branca dos olhos vermelhos. Que, inclusive, até me inspirei na minha coelhinha de estimação da época, que ela era branca e tinha olhos vermelhos, que era Branca de Neve, o nome dela. Entendi. Mas, obviamente, não podia ser o nome dela no livro, né? E é basicamente isso. É a história que conta da Ivana, né, que ela sempre quis ser cozinheira, só que aí o que acontece? Ela sofre preconceito no decorrer da história. Ela acaba sofrendo Ela era a única bullying. diferente entre todos esses irmãos. Então ela já Isso. tinha essa questão do não pertencimento. Isso. Todos eram caramelos, só ela branquinha. Só ela era branquinha e com costumes diferentes. Eles gostavam muito de brincar, ela gostava muito de estudar, ela gostava muito de ler, gostava muito de ficar no quarto dela mexendo no computador para procurar algumas curiosidades e assim por diante. Basicamente isso. Então, através da Ivana, você contou um pouquinho também da sua vida, no sentido de também poder ajudar outras pessoas. Pode-se dizer que sim, né? Porque apesar de eu ter feito essa analogia sobre o autismo e sobre a minha coelha e sobre eu mesmo, né? Tem coisas que eu e a Ivana não temos em comum. Tem semelhança. Como, por exemplo, o fato de ela gostar muito de leitura. Eu não sou da leitura, né? Muito pelo contrário, eu não leio livros porque eu tenho muita dificuldade de ler por conta de interpretação. Mas eu consigo escrever livros, olha só que irônico. Eu consigo montar um universo para conseguir criar uma história. Mas ler a história de outra pessoa eu não consigo. Principalmente quando é um livro cheio que não tem gravuras, por conta da interpretação. Aí é muito complicado. Aí eu fico, tipo, preso só na primeira página, por meia hora, tenho que ficar voltando e não consigo nunca terminar a leitura. E onde a gente encontra esse livro, Nicolas, para comprar? Esse livro acho que a gente encontra na Amazon na versão digital, porque a versão física já esgotou. Esse e o Patovão, que é outro livro que eu escrevi infantil, que é quase na mesma onda da Ivana. Mas a diferença é que o Patovão é uma outra história, é uma história que conta de um pato chamado Patrick, de um pavão chamado Paiva, que eles acabam ficando siameses. E aí vocês vão descobrir no decorrer da história como que eles vão desenrolar isso. Legal, grudam. E outra coisa nossa, eu amo ler, eu já li milhares de livros e ele não gosta de ler. Pois é. Esse ano de janeiro, agora eu já li 2 livros inteiros. Livros por causa de um clube que eu participo. Mas eu leio o ano inteiro, eu tenho muito livro, eu adoro ler livros. É verdade, ela ama ler livros. Mas o processo criativo dele é muito bom, né? Então, ele eu falava se para ele, expressa através do processo criativo. Filho, escreve um livro para crianças, filho, escreve um livro. Aí, o outro livro que ele escreveu, Tudo Que Eu Posso Ser, ele demorou dos 14 aos 17 anos, acho, para escrever, né? Ficou um tempo. Aí, quando ele queria, ele ia lá e escrevia um pedaço. Quando ele queria. Aí, quando foi da Ivana, aí em 3 meses ele sentou e ele fez a história toda. E ele tem uma capacidade de imaginação para a história muito legal, muito melhor do que a minha. Muito bom. O livro dele é maravilhoso. Eu ajudei ele a escrever, ajudei ele a colocar um plot twist, porque assim, se ela tá curando preconceito, ela tem que ter sofrido um preconceito. Então, isso ele não conseguiu deixar muito claro no livro, né? Ajudei ele a pesquisar sobre os animais, que os coelhos, eles não são roedores, eles são lagomorfos. Então, eu falei, coelhos não são roedores, são lagomorfos. Isso, e aí ele colocou o nome da cidade de Roedorville. Aí eu falei, mas os coelhos são roedores? Aí eles são.
Falei, vamos olhar comigo? Porque é uma outra coisa, eu não falo, não sou. Falou, vamos olhar então? Vamos pesquisar aqui comigo. Gente, eu achava Então, que coelho era roedor. Tem é como vocês me lagomorfo. explicarem o que é esse lagomorfo? Jesus! Pois Em é. poucas coisas eles têm, a dentição é um pouquinho diferente, o saco escrotal também é um pouco diferente dos machos, eles têm umas... Só um adendo, ela tá adaptando a história, mas eu já sabia que os coelhos eles não eram roedores antes de escrever o livro. A gente foi pesquisar mais esse a fundo, mais por conta da Branca de Neve, né? Aí a gente descobriu, poxa, coelhos não são roedores, são lagomorfos. Olha só que interessante. colocamos, E aí eu decidi colocar no livro um plot twist que envolveria esse Isso. lance, mesmo eles morando na cidade de Roedorville, que é mais para animais roedores. Aí o resto Aí a história também ela se desenvolve nisso. A gente Vai vai se ser expulso, desenvolver. que a gente não é roedor, né? Agora, Então, uma coisa é bem que, legal. agora uma coisa que ela falou é verdade, realmente isso aconteceu. Eu tava, tipo, com a história já toda escrita, beleza, esse é o final. Mas aí ela me ajudou. Não, filho, você pode conseguir colocar mais uma coisa aí pra fazer mais sentido, pra ter um contexto de onde que veio esse preconceito dela. E falei, nossa, genial, excelente, beleza. Então, eu fiz faculdade de letras, eu fiz curso de contos na USP, eu tenho toda uma formação nisso. Todas as mas suas potencialidades. as né? potencialidades. Então, eu ajudei o Nicolas nas potencialidades dele. Né? Anitta, a gente falou muito das suas potencialidades, né? E falamos muito de grau de suporte. Você tem um grau de suporte? Como é que funciona isso na sua vida? Sim, eu não saio de casa para nada se não for com o Alexander, por exemplo. Antigamente, quando eu saía sozinha, nos lugares eu não falava com as pessoas. Já briguei muito. Batia nas pessoas, quando mexe comigo eu sento a mão, então assim, eu evito, aí eu falo, Alex, vai lá e fala você com ele, vai lá e fala você com ela, eu não falo com ninguém. O Alexander que vai em todos os comércios, eu não vou em comércio nenhum, assim, a gente morou numa casa ali no centro de Jandira, a gente morou lá por 17 anos. Quase ninguém me conhecia naquela casa, todo mundo conhecia o Alexander, todo mundo conhecia na padaria, não sei onde. Eu ensinei o Nicolas a ir à padaria, e eu mesma não ia na padaria. Aí uma vez eu levei o Nicolas, comecei a gravar como ele já estava independente. Aí eu falei pra mulher assim, a senhora conhece? Falou assim, a gente conhece, ele é um lindo, ele é nosso príncipe aqui e tal. Aí eu falei, a senhora me conhece? Ela falou assim, não, acho que você veio aqui pouco, porque ninguém me conhece. Eu não vou nos lugares, não vou em banco eu passo mal. E tem uma relação dessa sobrecarga com a enxaqueca também, né, Anitta? Tem. Tanto que na pandemia eu tive menos enxaqueca, né? Eu tinha enxaqueca, por exemplo, na fase menstrual, eu continuava tendo, porque a enxaqueca ela é disparada, existem vários tipos de enxaqueca, e ela é disparada por várias questões, né? É alimentação, é estresse, é não sono, é menstruação, tudo, uma série de coisas podem influenciar. E eu tenho tudo quanto é gatilho possível, né? E aí, às vezes, assim, eu dormi bem, eu me alimentei bem, mas vou menstruar. Aí a cabeça dói. Então, uma série de coisas. E na pandemia, eu fui muito feliz, porque aí eu tinha só dor de cabeça mesmo hormonal. Da menstruação. As outras dificilmente eu tinha, porque eu estava dormindo, eu comia ali dentro, eu sou uma pessoa que eu como bem, eu não como muita bobeira, eu já me alimento legal. E aí, assim, teve a preocupação, mas eu não tinha aquela tensão, e o principal, eu não tinha que ficar sentindo o cheiro das pessoas na rua, ter que falar com as pessoas, ter que sorrir, oi, tudo bem? E chegar no lugar. Eu não gosto de chegar no trabalho e ficar dando beijinho em todo mundo, e na hora de ir embora dar beijinho em todo mundo. Eu fico com o cheiro das pessoas em mim. É um esforço, né? Aí E dá alteração sensorial. É. Temos aí alguma novidade, Anitta, para a gente encerrar? Tá com algum estudo novo? Tem algum projeto novo? Conta pra gente. Tem artigos novos que a gente está escrevendo, artigos científicos, né? Eu estou fazendo um estudo de prevalência no Brasil, que é um estudo inédito e muito legal. Então, assim, ele tem várias camadas, tudo. Tem bastante gente entrando em contato para poder fazer esse estudo com a gente. Eu não estou dando conta de fazer sozinha, porque eu preciso de pessoas para poder ajudar a dar os diagnósticos. Eu não posso dar diagnóstico, eu posso ajudar nas avaliações tudo, mas eu não posso dar diagnóstico. Então, eu preciso de médicos para fazer parceria com a gente, de psicólogos, neuropsicólogos, tudo que posso fazer parceria com a gente. E, por favor, Lu, preciso muito, muito mesmo. Levanta a mão. Muito, assim. E é um estudo muito legal, porque esse estudo está trazendo respostas. A gente conseguiu terminar o estudo agora. A gente não terminou, porque ele é muito longo mesmo. A gente está na cidade de Campina do Monte Alegre. Então, além da gente chamar todas as pessoas, começar a fazer o rastreio, identificar quem supostamente tem autismo, leva, aí uma equipe multidisciplinar começa a fazer as avaliações, fecha, não fecha,
Quem fecha, aí a gente vai e preenche um questionário bem mais longo, que é lá do projeto Fada do Dente, lá da USP. E depois a gente também está tentando levar ajudas para essas cidades, porque são cidades do interior muito pobres, e a gente está levando ajuda para as cidades. Então, assim, algum curso que a gente possa mandar para as mães para elas aprenderem a lidar com comportamentos interferentes ou comportamentos disruptivos. Algum curso que você possa dar para os professores de educação física para eles ajudarem a trabalhar o tônus muscular dessas pessoas. Então, a gente está pedindo ajuda para as pessoas, para a gente ajudar essas cidades. Né? Excelente. E é um estudo que está ficando muito legal e os resultados são maravilhosos. Eu já dei um resultado entre menino e menina que você não acredita. Que eu não posso ainda porque a gente ainda não fez o artigo. Mas o resultado é absurdamente surpreendente, que ainda não saiu em nenhum estudo rastreado dessa forma. O número de autistas na cidade também, aquele número de 1 para cada 36, o nosso número é bem diferente daquilo. Para mais. Para mais? Para mais. O número de porcentagem da cidade é diferente do que a OMS traz, mas está dentro mais ou menos do que a... Então, assim, tem várias coisas no estudo que, da forma que a gente está fazendo, tem mostrado o quanto é necessário a gente fazer esses estudos de prevalência em todos os lugares. Então, quem estiver disposto a ajudar, eu preciso de muitas ajudas para poder continuar fazendo em outras cidades. A gente está fazendo agora em São Sebastião da Grama, Itamarandiba, em Minas Gerais, Ibirarema, em São Paulo, e a gente talvez vai começar agora na cidade de Borá, Cruzalha, tem algumas cidades também para a gente. Então, a gente precisa de apoio de prefeituras. E outra coisa que eu não tenho ainda, que a gente está pedindo também, é patrocínio. Porque como eu tenho que ajudar a atender todas essas pessoas, eu não estou dando conta. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, 900 atendimentos de uma cidade, como é que eu faço 900 atendimentos e trabalho? E trabalho. Sendo que a gente está fazendo serviço todo de graça. Então, a gente está precisando de patrocínio. Então, quem tiver... Porque a gente compra o SRS2, porque a gente está tentando padronizar, né? Uhum. Então, a gente compra o SRS2... Está usando o SR. Tem a correção, nós precisamos pagar a correção de cada um. Então, eu estou fazendo online, que aí eu só mando o link para as pessoas para poderem aplicar. A gente que está aplicando tudo. Então, a gente está buscando patrocínio. É uma coisa também que a gente está precisando. Então, quem tiver patrocínio, a gente está precisando de patrocínio. Entre em contato, pessoal. Vocês viram que boas iniciativas a gente tem, né? Por isso que eu trouxe. Eu sou fã mesmo, assumida. A gente também sou fã. Também sou seu fã. Os fã. dois, eu também. Ele te adora tanto. Eu adoro você, mas ele te adora tanto. Quando ele te vê, ele fica tão feliz. Ele, não acredito, a Lu. Ele adora. Lindo. Eu também. Eu sinto que esse abraço é verdadeiro, né? Entre em contato se você quer patrocinar um projeto, se você é da área de saúde, quer nos ajudar. Olha, eu já colocando aí, já estou dentro junto com ela. Vem, manda uma mensagem que vai ser muito bem-vindo. E agora, Nicolas, conta para mim, se eu quiser te contratar como AT, quiser uma fotografia sua, comprar um quadro, o que eu devo fazer? Tudo isso que você mencionou, tô aberto à disposição. Sou totalmente à disposição. Tem os em relação lenços, a quadro, tem as echarpes, as canecas. Aonde que a gente encontra, Nicolas? A gente encontra... Onde mesmo, mãe? Olha pra lá e fala que tem o seu site. Tem o meu site. E temos também o nosso telefone, 11 9 9857... 9203... 11 9 9203 4152. Isso, 4152. E o site? Qual que é o site para eu digitar? É nicolasbritosales.com. Acho que é só .com. A gente é péssimo com isso. É nicolasbritosales.com. Hoje em dia não tem mais o BR. Tá. E tem também as redes sociais deles. Fala para mim qual que é o seu Instagram, Meu Instagram é o Nicolas Brito Salles Oficial. E o seu, Anitta? Anitta Brito Oficial, tudo com T só. Isso aí. Então, vocês encontram o trabalho deles, encontram os produtos do Nicolas. nicolasbritosales.com. É isso aí, Pronto. Isso aí. E é isso. Vocês encontram o que vocês precisam, sigam nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E a gente se vê no próximo. Obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo bate-papo. Até. Com certeza.